Olá, meus queridos irmãos, bom dia, tudo na paz, graça e paz para você, graça e paz para todos nós, graças a Deus. Meus queridos, estou alegre com Deus, estou feliz. Eu parei o meu carro aqui nesta BR e agradecido a Deus porque eu sinto a presença de Deus através do vento, através da natureza, através da sua palavra. E eu estava observando, meus queridos, que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão se libertando do terrível engano que a religião fez com todas as nações no mundo inteiro. Às vezes eu paro, eu fico meditando como que a Bíblia ela consegue trazer-nos a revelação da palavra o tempo inteiro e a gente não enxergava. É impressionante quando a gente para estudar a Bíblia, não é ler a Bíblia. Quando a gente para estudar a palavra de Deus, a gente fica observando que realmente tudo tem coerência. E eu fico impressionado porque na palavra de Deus, a Bíblia afirma claramente que as pessoas que verdadeiramente têm interesse em descobrir os mistérios de Deus, ou pelo menos para entender os mistérios de Deus, a palavra de Deus revela em Amós 3:7 que Deus não faz nada sem antes avisar aos seus servos e seus profetas. E meditando aqui em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 20, tem uma passagem interessante que fala sobre a vinda súbita do reino de Deus. O que seria a vida súbita? O que seria súbita? É uma coisa rápida, é uma coisa em que as pessoas não estão esperando, é uma coisa que acontece de imediato, a vinda súbita do reino de Deus. No capítulo 17 de Lucas, a partir do versículo 20, Jesus fala assim: quando ele foi interrogado pelos fariseus de quando que haveria de vir o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus, ele não vem com aparência visível, e nem vocês vão conseguir dizer: eis que Cristo está ali, ou que Cristo está lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então disse aos discípulos: dias virão. Então disse aos seus discípulos: dias virão em que vocês vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem, mas vocês não verão. E vos dirão: ei-lo ali, ei-lo aqui. Não vades e nem sigas, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem seria uma coisa tão rápida que o próprio Jesus ele comparou, assim como o brilho do relâmpago quando ele sai do Oriente e ele se mostra até o Ocidente. Isto é, o relâmpago, você vê ele de uma extremidade até outra extremidade da terra ou dos polos. Então Jesus ele falou que o reino dele seria tão rápido que era comparado como o relâmpago. Então Jesus ele está falando aqui que a vinda dele seria uma coisa rápida em que poucas pessoas observariam o que era a vinda do Filho do Homem. E quando a gente olha para a religião, a gente vê que a religião ela está totalmente enganada, ela está totalmente à mercê das revelações da palavra de Deus, porque a religião ela não sabe fazer a diferença entre o que é a manifestação do Filho do Homem, e eles pregam uma volta física de Jesus, sendo que o próprio Jesus falou que ele não voltaria com visão visível. Ele não voltaria literalmente. Quando você estuda esse texto,
e observa os pormenores, os detalhes, Jesus está falando aqui: se alguém disser a vocês que eu vou vir com aparência física, dizendo que Cristo está ali, dizendo que Cristo está lá, vocês não sigam essas pessoas, vocês não vão atrás dessas pessoas, porque o reino de Deus, ele está dentro de cada um de vocês. Então, a quem, meus queridos, que fica falando, que fica pregando, que fica ensinando que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, que Jesus vai arrebatar a igreja, não é justamente o sistema religioso, não é justamente os pregadores que estão aí? Então, quem é os falsos ensinadores, os falsos profetas? É justamente quem ainda continua pregando que a vinda de Jesus, ela vai ser uma vinda física. Jesus, ele está dizendo aqui: vocês, quando ouvir dizer que muita gente vai dizer, eis que Cristo está aqui, ou que Cristo está ali, vocês não sigam essas pessoas, porque o reino de Deus não vem com aparência visível, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Então, meus queridos, é muito fácil a gente entender que o próprio Jesus está falando que a manifestação do Filho do Homem não seria com aparência visível. Então, a religião, ela está perdida naquilo que eles mesmos ensinam. A religião, ela está perdida naquilo que eles pregam. A palavra de Deus, ela é muito clara e ela fala que Jesus, ele está falando: eles vos dirão, eis que Cristo está aqui, ou que Cristo está ali. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim também será a manifestação do Filho do Homem no seu dia. Agora, quando a gente observa o versículo 25 do capítulo 17 de Lucas, fala assim: mas primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por esta geração. Meu querido, por qual geração que Cristo, o Nazareno, ele foi rejeitado? Por qual geração? É a nossa geração do século 21, do século 20, século 21? Foi por qual geração que Cristo foi rejeitado? Não foi a geração do tempo dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Então, a geração que Cristo foi rejeitado foi a geração de 2000 anos atrás. Na Bíblia, a Bíblia fala de geração de 800 anos, geração de 500 anos, e as gerações foi diminuindo. Quando a gente chega na geração de Jó, uma geração ali já equivalia a 35 anos, porque a Bíblia diz que Jó, depois que ele passou todo aquele processo, ele viveu mais 140 anos e ele viu as 4 gerações. Ele viu seus filhos, ele viu o filho dos seus filhos, quer dizer, ele viu os filhos dos seus filhos. Jó atravessou 4 gerações. Então, quer dizer, depois que ele passou tudo, ele viveu mais 140 anos. Então, 4 gerações. É fácil fazer essa matemática. 35, 4 vezes dá 140, ou 140 dividido por 4 dá 35. Então, quando a gente está na época de Jesus, a gente já observa ali que os dias do homem, ele foi diminuindo. Nós temos Matusalém com 969 anos, nós temos Adão com 930. Aí nós vamos vendo que na época do dilúvio já era 120. Na época dos salmistas já era 70 e 80. Quando nós chegamos na época de Jesus, uma geração, ela já equivalia a 40 anos, 35, 40 anos. Então a gente observa que quando Jesus fala que era necessário primeiro ele, pronome ele, Cristo, padecer, primeiro era necessário de ser rejeitado por aquela geração. Então ele fala que o juízo,
a grande tribulação, ela aconteceu naquela geração. E os pastores formados, os pastores que dizem que têm diploma, que têm canudos, que têm formação nisso e naquilo, esses pastores, eles não têm vergonha, porque ainda continuam ensinando o povo errado, ainda continuam dizendo para a igreja que Cristo vai arrebatar o povo. É mentira, pessoal, é mentira, meus queridos. A Bíblia fala que Jesus falou, quando vocês vê esses homens dizendo, olha, Cristo vai aparecer aqui, olha, Cristo vai aparecer daqui a 1 ano, Cristo vai aparecer daqui a 10 anos, Cristo vai aparecer daqui a 50 anos. Existem falsos profetas até determinando a época do arrebatamento. Meu querido, o arrebatamento ele foi espiritual, o arrebatamento ele foi para tirar o povo de um tempo e levar para outro tempo. O arrebatamento, ele foi feito para quê? Ele foi feito para tirar as pessoas de uma posição espiritual e colocar em outra. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, também em Hebreus capítulo 2, a Bíblia diz ali que Deus, ele nos separou, ele nos resgatou, ele nos tirou de uma época e colocou em outra. Ele tirou a gente de um aion, ele tirou a gente de uma geração e já colocou em outra. Nós vivemos a geração em que o ministério do Espírito está se manifestando no mundo inteiro. Nós não estamos na geração que rejeitou a Jesus. A geração que rejeitou a Jesus foi a geração de 2000 anos atrás, não é a geração de 2000 anos depois. Isso não tem coerência. Então a doutrina futurista, aqueles que pregam a doutrina futurista, na verdade, eles estão sendo falsos ensinadores, eles estão sendo falsos profetas. Por quê? Porque é esses pregadores dos dias de hoje, é esses líderes dos dias de hoje, é que ensinam o povo que Cristo está aqui, que Cristo está ali, que Cristo vai se manifestar daqui a 1 semana, que Cristo vai voltar para arrebatar a igreja daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano. Mas a pergunta é, por que que eles dizem tanto que Cristo vai arrebatar a igreja, mas eles continuam construindo templos monstruosos ou embelezando templos monstruosos? Então Jesus ele vai arrebatar a igreja, mas é a igreja pobre, mas é a igreja humilde, é a igreja simples. Então quer dizer, eles não acreditam que Cristo vai arrebatar a igreja. Se eles acreditassem, eles paravam de investir milhões e milhões nas suas denominações, nos seus ministérios dos homens. Eles estariam então preparando o povo para o arrebatamento da igreja e não preparando o povo para contribuir cada vez mais com os seus ministérios, com as suas empresas chamadas de igrejas. Então Jesus, ele está falando assim, a partir do versículo 26, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. A vinda súbita do Filho do Homem, você pega o livro de Flávio Josefo, a história dos hebreus, que conta a história desde Abraão até a queda de Jerusalém, e você vai encontrar ali não só o livro de Flávio Josefo, mas todo o livro de Apocalipse. Ele foi editado, ele foi produzido, ele foi feito, escrito, o livro de Apocalipse, justamente para que as pessoas pudessem ter noção do que seria o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Jesus, ele fala aqui no versículo 25 de Lucas 17, que era necessário que ele padecesse muito e fosse rejeitado por aquela, porque ele usou o verbo presente por esta geração, eu uso por aquela geração, porque nós estamos no futuro da escrita. A escrita aqui, ela foi escrita 2000 anos atrás. Então, meus queridos, foi necessário ele padecer,
foi necessário ele ser rejeitado, para que então pudesse ser manifesto o Filho do Homem. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Por que será? Porque será está no futuro da época da escrita, mas esse será, ele já cumpriu no ano 70. Então, eles estavam na preeminência. O juízo estava às portas, o juízo estava prestes a acontecer. O juízo aconteceu 36 anos e meio depois que foi registrado as palavras de Jesus. Jesus viveu 33 anos e meio sobre a terra, mas a partir do momento que Jesus nasceu, começou a contar uma nova geração, começou a contar a geração do juízo, começou a contar a geração em que ia passar pelo juízo. O juízo aconteceu no ano 70, então foi dentro daquela geração. João viveu até o ano 103, de 100 a 103. João, ele passou pelo juízo. Ele não estava dentro de Israel, porque estava na ilha de Pátimos. Mas João, ele presenciou a época, a geração do juízo. Então Jesus, ele falou que o juízo aconteceria naquela geração. Quando você observa isso aqui, meus queridos, aí ele começa a fazer ou detalhar os pormenores do juízo. Ele começa a dizer, o verso 28 do capítulo 17 de Lucas, a mesma coisa, 27 e 28. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Então Jesus, ele está fazendo aqui uma comparação, ele está fazendo uma metáfora, ele está fazendo vamos dizer, uma comparação, que eu esqueci a palavra, uma palavra técnica que usa para isso, né? Então Jesus, ele está fazendo aqui uma comparação com o juízo, com o dilúvio. Jesus está falando na época do dilúvio, em que Noé pregava que o dilúvio ia chegar, a maioria das pessoas não acreditaram. Então eles continuaram normal, fazendo festa, casando, dando-se em casamento, até que veio o dilúvio. Jesus, ele está detalhando que a mesma coisa aconteceria no juízo. Quando você estuda a Bíblia, o livro de Apocalipse, o livro de Flávio Josefo, ele conta a história, como que começou desde o início, como que Tito e Vespasiano programaram aquela guerra contra Israel, porque eles não vieram de supetão. Eles vieram aos poucos, preparando o terreno, até o dia que chegou o dia exato de invadir Jerusalém, atiçar uma flecha sobre o templo, e aquele templo queimar, e aquele templo ruiu. Se você não acredita na palavra de Deus, meus queridos, você não acredita no livro do Apocalipse, você tem que respeitar a história que aconteceu. É o próprio Jesus que está falando, que está detalhando. A mesma coisa, versículo 28, do capítulo 17 de Lucas, a mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. O povo comia, bebia, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu. O que é chover fogo do céu sobre Sodoma? É juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. O que aconteceu em Israel? As catapultas, aquelas tochas de fogo que foram lançadas sobre a cidade de Jerusalém, aquelas catapultas com chama de fogo que foi lançada sobre o templo, lançada sobre a cidade, não é a mesma coisa que aconteceu, aquele fogo, aquele enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra? Isso aqui não é a mesma coisa que juízo? A Bíblia diz assim, e os consumiu a todo. Olha só, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será
no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Meus queridos, você tem que prestar atenção o que é uma linguagem de figura na Bíblia. Senão você nunca vai entender as profecias bíblicas, você nunca vai entender conjugação verbal, você nunca vai entender o que é um tempo verbal, você nunca vai entender o que são pronomes, o que são um substantivo, o que é um adjetivo, o que é uma parábola, o que é uma metáfora. Você não vai entender o que é uma simbologia. O livro do Apocalipse, por exemplo, ele não é totalmente literal, ele é simbólico também. Ele é um livro que foi escrito tanto no literal, como no simbólico, como no figurativo ou figurado. Então, as pessoas, os crentes na religião, eles estão sendo enganados pelo sistema religioso. Quem diz que Cristo vai voltar é os falsos profetas, é os falsos ensinadores. Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas, aqueles que vêm até vocês dizendo: eis que Cristo está ali, eis que Cristo está lá. Está lá é ovos, né? Eis que Cristo está ali, eis que Cristo está lá. Não vades após eles, porque não será assim, porque a vinda do Filho do Homem, ela vai se manifestar, mas primeiro vai ser necessário ele ser rejeitado por esta geração. Quem rejeitou a Jesus, meus queridos? Ele disse que foi os judeus. Ele falou: eu vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Então ele disse, lá no capítulo 23 de Mateus, você observa, deixa eu achar aqui, porque eu estou com a minha Bíblia, meus queridos, eu viajo com a minha Bíblia, eu trabalho com a minha Bíblia. Como eu estou voltando do meu trabalho, eu parei aqui, né? Tirei a minha roupa, né? Minha roupa não, tirei a minha blusa, que eu não posso, não devo, né? A minha blusa de trabalho. Então eu parei aqui, coloquei uma outra blusa e estou aqui. Então no meu carro eu carrego a minha Bíblia, justamente para isso. Quando Deus me dá uma oportunidade, que eu sinto Deus todo dia na minha vida. Então quando Deus me dá uma oportunidade de eu parar no lugar tranquilo, eu estou aqui do lado da BR, você está vendo muito carro passando. Essa é uma BR, não é federal, é uma BR estadual, não é? Então eu parei aqui do lado da BR do estado, estadual, não federal, e estou aqui gravando esse vídeo, porque surgiu a oportunidade, eu gosto de contemplar a natureza. Então observa aqui, meu querido, então aqui estou fazendo esse vídeo. Então observa aqui, em Mateus no capítulo 23, olha a partir do versículo 33, o que diz. Serpentes, ele está se referindo aqui aos escribas e os fariseus. Quando você pega o capítulo inteiro, que é texto e o contexto, eu vou ler aqui um texto, mas você deve observar também o contexto. 23 a partir do 33. Ele está se referindo aos escribas e aos fariseus. Jesus está falando aqui. 33. Serpente, raça de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Inferno é a condenação da sepultura, a condenação da morte eterna. Ele está falando: portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matam, a outro vocês crucificam, a outro vocês açoitam nas sinagogas de vocês, e vocês perseguem de cidade em cidade. Assim recairá sobre vós. Eu faço questão, meus queridos, de lembrar os verbos, os tempos verbais, as colocações verbais, porque muita gente, muito crente, ele lê a Bíblia sem respeitar as conotações do vernáculo da língua portuguesa. Quando Jesus fala assim, ele está falando a mesma coisa, ele está falando, comparando isso com aquilo, assim recairá sobre vocês
todo o sangue justo derramado sobre a terra. Então ele está falando sobre a terra, ele está falando que o juízo era para cobrar aquela geração tudo que aconteceu desde o princípio. Ele fala qual o princípio. O juízo está cobrando desde quando? Ele vai explicar. Vai recair sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel. Você pode entender isso aqui, meu querido, que aquele juízo que aconteceu no ano 70 está cobrando a dívida desde o tempo de Abel. Quem está falando isso, meus queridos, não é Alberto, não é os ensinadores da graça. Quem está falando isso aqui é o próprio Jesus. Me digam uma coisa, meus queridos, tem como refutar o que o próprio Filho de Deus está falando? Pregadores do sistema religioso, pelo amor de Deus, acreditem pelo menos no Filho do Homem. Acreditem no Filho de Deus. Ele está falando que o juízo que aconteceu em Israel no ano 70 era para cobrar a dívida que estava pendurada, estava no caderno, desde o sangue do justo Abel. Ele está falando até onde aquele juízo estava cobrando aquela conta. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, o filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. O verso 36, em verdade eu digo a vocês, ou eu explico o vernáculo do português, eu vos é a segunda pessoa do plural, ele está se referindo a uma plateia, e referindo a uma nação, se referindo a uma geração, se referindo a um grupo, se referindo a uma época, se referindo a este povo. Eu vos digo que todas estas coisas vai vir sobre esta não é a nossa no tempo futuro, esta era aquela do tempo presente, meus queridos, em que ele vivia, que uma geração ali era de 70 anos, uma geração era desde o momento em que ele nasceu até o final. Quando ele se manifesta, ali estava acontecendo o Aion. Agora de lá para cá, meu filho, o que está acontecendo no mundo inteiro? Desde que Paulo nasceu, Paulo viveu como um cara que ele defendia as regras da lei. Paulo defendia a unha e dente, o zelo pela lei, até que o próprio Cristo, em Atos capítulo 9, veio ao encontro de Paulo, porque Deus, ele precisava de Paulo para fazer valer o evangelho da graça, em que os discípulos não entenderam o que era graça. Os discípulos, quando você vai em Atos, desde o capítulo 2 até o capítulo 15, você observa que os discípulos, eles ficaram perdidos, eles não sabiam ou não entendiam o que era graça. Foi preciso Deus, Jesus Cristo, vir buscar um homem chamado Paulo para que ele pudesse espalhar o evangelho da graça de Deus. Mas só que Paulo foi um homem, Gálatas capítulo 1, ele foi escolhido para pregar o evangelho da graça para os gentios, enquanto os outros discípulos ou apóstolos, que é após Cristo, ficaram na responsabilidade de pregar o evangelho para os judeus, os da circuncisão. Paulo, aos da incircuncisão, conforme Gálatas, capítulo 1. Então o próprio Cristo, ele está dizendo aqui, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e vocês apedrejam os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar. Você está vendo que a referência aqui, meu querido, é a Jerusalém, é a nação de Israel. Então, desde que Paulo foi morto,
o evangelho decapitado, segundo a tradição, na grande praça de Roma. Paulo, ele foi decapitado, ele morreu. Então o evangelho da graça ficou ocultado. Então, desde lá para cá, da morte de Paulo, o evangelho da graça ficou ocultado. E agora, em pleno século 21, Deus está usando, eu não sei exatamente quando que começou a se manifestar o evangelho da graça, mas desde lá para cá, o mundo está sendo tomado por um fenômeno chamado revelação da graça de Deus, em que as pessoas estão se libertando da escravidão da religião. Para quê? Para realmente se colocar na sua posição em que foi chamado. Qual a posição? A posição de esposa do Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, porque o Apocalipse registra assim, mas Cristo, ele não é mais Cordeiro. Cordeiro é quando na sua manifestação que ele prometeu de trazer o juízo sobre aquela terra, aquela nação, aquela geração. Cristo hoje, ele não é Cordeiro, ele é Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Apocalipse 19. Então, meus queridos, a Bíblia fala: quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha ajunta os seus filhotes ou os seus pintinhos debaixo das suas asas. Agora, a vossa casa, a vossa. Meu querido, nós não vamos nos cansar de pregar o evangelho da graça de Deus. Em qualquer lugar, em qualquer ocasião, em qualquer oportunidade, nós vamos estar aqui pregando a graça de Deus. O meu canal, meus queridos, ainda é pequeno, mas eu tenho fé em Deus, aleluia, que o meu canal, ele vai alcançar mais pessoas, porque eu sou apenas um, desse universo de ensinadores da graça de Deus. E quem vai fazer esse trabalho são os meus ouvintes, são vocês, meus inscritos, que vão espalhar, vão divulgar o meu canal a ponto de crescer para atingir mais pessoas. Eu tenho fé nisso. Então Jesus fala: a vossa casa é a casa de vocês, judeus, vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora vocês não vão me ver mais, até que vocês vão dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então essa palavra em hebraico quer dizer Baruch Havá, Bisei Adonai. Quando os judeus viram a glória do Filho do Homem se manifestar sobre Jerusalém, muitos, quando pronunciaram essa palavra, eles reconheceram que ali estava o juízo que Deus realmente tinha falado. Jesus tinha falado que ia acontecer e aconteceu. Meus amigos, meus inscritos, meus fiéis escudeiros, meus fiéis ouvintes, que são vocês inscritos no meu canal, mas continue compartilhando, deixando o seu like, continue se inscrevendo no meu canal, continue também compartilhando, continue conversando com seu amigo, com a sua amiga, a sua família, o seu companheiro ou sua companheira, sobre o canal do nosso irmão Alberto Lírio. Porque eu não quero ser melhor do que ninguém, mas também eu não quero ser pior. Deixa os críticos continuarem criticando. O importante é nós fazermos aquilo ao qual nós fomos chamados para fazer. Meu querido, a Bíblia está recheada de capítulos, livros, versículos que trata sobre o juízo que deveria acontecer e aconteceu sobre Israel. Mas eu vou me ater aqui para que o vídeo não possa ficar muito grande. E continue intercedendo a Deus por nós. Vou chegar na minha casa, tomar um banho, descansar um pouco e quem sabe Deus
vai me permitir gravar um outro vídeo ainda hoje, eu não sei. Mas se não for hoje, se Deus quiser, será amanhã. Então, fique na paz, graça e paz. E meu querido, ajude-nos a cada dia mais a divulgar o nosso canal. Você entendeu quem são os falsos profetas, quem são os falsos ensinadores? É aqueles que continuam dizendo que Cristo ainda vai vir, que Cristo ainda vai arrebatar. Eles não entendem que o arrebatamento ele foi espiritual e já aconteceu. Então, Jesus falou: quando vocês ouvirem dizer que alguém está dizendo, eis que Cristo está aqui, eis que Cristo está ali, vocês não seguem essas pessoas, porque não vai ser assim, porque a minha vinda, o meu reino está dentro de cada um de vocês. Quem quiser refutar isso aqui, vai estar lutando e trabalhando contra Deus, porque foi palavras proferidas pelo próprio Cristo, o Filho de Deus. Graça e paz. Amém.